Aqui é a primeira aula de cálculo. Aí, gravação começará em breve. Como é que você está gravando, né? Eu vi aqui. Deixa eu clicar aqui, gerenciar a gravação. Ah, para a gravação. Tá gravando. Tá gravando, pessoal. Então, assim, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Quem já viu a apresentação lá da disciplina de cálculo 3 lá no AVA, já recebeu os bem-vindos do professor, já viu que o professor está muito animado com a disciplina, já falei também um pouquinho lá do conteúdo dessa disciplina. Então, bem-vindos mais uma vez. E aí vamos começar, né? Vamos começar a falar algumas coisas de novo, mesmas coisas que eu falei lá naquele vídeo da apresentação. E aquele mais a teoria, claro, né? Então, essas aulas da gente, a ideia, né, que eu acho que é o objetivo aqui dessas aulas, a ideia dessas aulas EAD é que vocês venham mais, estudem mais em casa e venham tirar dúvida, né? Então, mas, claro, eu preparei teoria, mas a ideia é que vocês venham com muita dúvida, né, assim, ou não, né, eu venho sem dúvida mesmo, que entenderam tudo, e aí a gente conversa aqui. Preparei teoria, claro, mas é só uma síntese dos temas, né, dos temas que são apresentados aqui. Cálculo 3. Então, vamos começar, né? Disciplina Cálculo 3. Meu nome, todos vocês já sabem, é Felipe. Provavelmente todo mundo aqui foi meu aluno de Cálculo 1, né? Então, fico feliz aí de reencontrar. Teve gente que eu já encontrei presencialmente e tive o prazer de conhecer muitas pessoas aí. E agora, mais uma vez, como professor, né? Só como professor, tutor, não estou de semestre. Joia. Então, a disciplina é Cálculo 3, que é porque eu falo um pouquinho dos temas da disciplina, tá? Essa é a nossa aula 1, meu nome eu já falei. Aqui, pessoal, já não é mais novidade, né? Eu acho que para vocês não é novidade. Teremos um monitor na disciplina de matemática, né? Eu acho que vocês tiveram um monitor de cálculo Isso. 2. Agora vão ter um monitor de Boa cálculo noite, 3 professor. também. Boa noite, quem está falando? Deixa eu ver aqui. É o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Pois Ah, eu é, o acabei de monitor já chegar. está aí. Joia, deixa eu alterar o layout aqui, não sei se altera para todo mundo. Então, pessoal, ó, a nossa monitoria vai ter o monitor que chama Rodrigo. Eu pedi para ele aparecer aqui só para dar um oi para vocês, dizer o horário de atendimento dele e tal. Você consegue aí aparecer aí, Rodrigo, para nós? Tem essa Consigo, opção? consigo. Rapidinho aqui. Pá, mostra aí. Nem Só eu que o meu conheço, Rodrigo. notebook vai ser um pouquinho ruim. Tá. Tá certo. É o Rodrigo, nosso Boa noite, monitor. pessoal. Tudo bom com vocês? Só aqui passando para dar um aviso rapidinho. Primeiramente, né, eu sou o Rodrigo e eu sou aluno aqui da UFMT, presencial, do curso de automação. E nossos horários vão ser segunda, quarta e sexta, das 8 às 10. Então, quem tiver algum probleminha, tiver enroscando alguma teoria, alguma questão, toda noite eu vou estar lá, tá? Muito bem, Rodrigo. Então aí o Rodrigo dando seu recado aí. Obrigado, Rodrigo. Então era essa, também para mostrar nosso monitor, né? É, Então, vou continuar, viu, Rodrigo, a aula. Então, aí tranquilo, está professor. nosso monitor. Joia. Então, nós temos nosso monitor de cálculo 3, aluno do curso de engenharia de controle e automação. Né? Então, vamos ter monitor de novo, isso é muito bom. Né? Então, em relação à bibliografia aqui da disciplina, né? Deixa eu falar. Os livros que nós vamos usar aqui vão ser basicamente dois livros, livros mesmo que vocês vão encontrar lá na biblioteca virtual, né? A biblioteca. Um deles é um livro que provavelmente vocês já devem ter estudado por esse livro, na disciplina de Cálculo 2, que é o livro do James Stewart, o livro James Stewart. É o volume 2, né? Provavelmente vocês usaram esse livro aí na disciplina de Cálculo 2, e desse livro do James Stewart, nós vamos estudar basicamente aqui, com força aqui, o capítulo 11, tá? Capítulo 11 desse livro. Daqui a pouco eu digo os temas desse capítulo, tá? Então, esse capítulo 11 do livro do James Stewart, ele vai servir para que vocês façam a atividade, né, o conteúdo, né, das atividades 1, 2 e 3. Então, as atividades 1, 2 e 3
a teoria, né, que vocês precisam aprender para fazer essas atividades, está lá no capítulo 11 do livro do James Stewart, tá? Essa foto, esse print aí do livro, né, essa foto eu tirei justamente lá do da biblioteca, né? Peguei a capa do livro, tirei um print, então quando vocês entrarem lá na biblioteca, vocês vão encontrar essa capa aí. Então, esse livro você já conhece, né? Não tem como dizer que não. Imagino que todo mundo já está acostumado com esse livro, James Stewart, desde o cálculo 1, agora teve cálculo 2 e no 3 também vamos usar somente esse pedaço. Vai ser, digamos, basicamente serão as nossas 4 aulas aqui hoje, as 3. A gente vai focar no capítulo 11 do livro do James Stewart, tá? Não todo, por isso que tem que tomar cuidado, tem que olhar o manual de ensino, né, que é o nosso fascículo, que eu vou aprender daqui a pouco, e fazer a comparação com o que vocês estão vendo no livro, que é para não estudar mais, né? Seria bom, é bom estudar mais, né? Mas quem quiser só estudar mesmo para focar aqui nas atividades, aí dá uma olhada também, vai dar uma olhada no manual de ensino também para ver se ele está estudando demais, né? Joia. O outro livro que nós vamos usar é o livro do Boyce, Boyce de Prima, são os autores, né? Um autor é o Boyce, o autor, e o outro é o de Prima. O livro chama Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Então, esse livro vai nos guiar nas atividades 4, 5, 6 e 7. Então, aí isso vai completar o nosso curso. Então, já que eu estou falando aqui das atividades, né? Então, vou logo destacar, né? Falar para vocês que nós vamos ter 7 atividades. 7 atividades. Cada unidade do nosso manual de ensino vai corresponder a uma atividade, tá bom? Então, as atividades 1, 2 e 3, livro do James Stewart. Atividades 4, 5, 6 e 7, livro do Boyce, que é esse livro de equações diferenciais, tá? Isso eu já falei lá na apresentação, mas só reforçando aqui, tá? Nas aulas. Então, em relação aos temas, né? Os temas que nós vamos estudar. Então, agora eu vou mostrar para vocês qual que é o manual, o material que eu estive digitando aí, né? Aí durante as férias e um pouco antes também. Estava organizando, né, essa disciplina e aqui eu faço mostrar para vocês que é o nosso, o pessoal chama de manual de ensino, ou fascículo, né? Então, aqui tem uma síntese dos temas que nós vamos estudar, que eu preparei aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, vou mostrar só o sumário, né, do nosso manual de ensino, para que vocês vejam o nome dos temas que nós vamos estudar. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar aqui o tema sobre sequências, tá bom? Sobre sequências. Então, é o seguinte, deixa eu mostrar qual parte é correspondente a qual livro, né? Então, por exemplo, né? Aqui, pessoal, a parte correspondente ao livro do James Stewart, no nosso manual de ensino, isso aqui vai corresponder às unidades lá do fascículo, as unidades 1, 2 e 3, tá bom? As unidades 1, 2 e 3. Então, a unidade 1, o tema chama sequência. Na unidade 2 do nosso fascículo, tá? O tema aqui chama séries, que a gente vai ver na aula que vem. E a unidade 3 é o tema sobre séries de potências. Séries de potências. Então, esses temas aí correspondem, né, ao capítulo 11 do livro do James Stewart. Tá bom? Então, só mesmo o nome das unidades. Então, cada unidade corresponde a uma atividade avaliativa, tá? Depois, a partir daí, a partir da unidade 4, 5, 6 e 7, a parte correspondente, né, o livro correspondente a essas unidades, é o livro do Boyce, tá bom? Esse livro daqui, o livro do Boyce, tá? No livro do Boyce, vou só tentar indicar aqui para vocês, por exemplo, né? Na unidade 4, lá no livro do Boyce vai corresponder ao capítulo 1 e o capítulo 2 do livro do Boyce. Joia, aí nessa parte tem que ter muito cuidado, tá? Essa disciplina essa parte de EDO, né, que em algumas universidades é uma disciplina específica, somente de equações diferenciais, ela é muito pesada, tá bom? Eu dei por experiência própria, né? Então, já sofri bastante na graduação, fazendo a disciplina, depois também tem no mestrado a disciplina de equações diferenciais, também, né? Então, a disciplina é muito pesada, tem que tomar cuidado para ver a parte que vocês estão estudando, corresponde ao que vai ser cobrado, tá? Você olha o manual de ensino, esse que eu estou mostrando para vocês, e aí vocês vão
olhando a parte correspondente nesses livros que eu estou mostrando. Então, por exemplo, né, do capítulo 2, nós só vamos estudar as 3 primeiras unidades. Esse capítulo é muito grande. Tem até coisa de cálculo numérico lá. Então, as 3 primeiras unidades, aí tem que focar nessas 3 primeiras unidades, não, nas 3 primeiras sessões do capítulo 2 do livro do Boyce. Então, avançando aqui, então só para antes de avançar, né? Então, aqui a unidade 4, o tema aqui é o tema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? É isso que significa esse EDOs aqui, equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Isso aqui a gente vai ver no nosso quinto encontro, tá? Se der tudo certo. Quinto encontro. Então, aqui tem a continuação, né? Tem a continuação aqui dessa unidade 4, né? Nessa parte a gente vai ver muitas aplicações, então a gente vai ver problemas do mundo real, né? Problemas de decaimento radioativo, problemas de crescimento populacional, problemas de resfriamento, tudo isso eu falei lá no caso, na minha apresentação, né, da disciplina. Então, seguindo aqui, né, e também mantendo aqui a tradução, eu vou mostrar aqui, colocar de novo, né, fazer a correspondência entre a unidade, né, e a seção. Então, aqui a unidade 5, aqui, livro do Boyce, né, como eu já tinha comentado, aqui basicamente vai ser o capítulo 3 do livro do Boyce, capítulo 3 do livro do Boyce. Deixa eu ver esse capítulo. Isso, o primeiro é 1 e 2, esse é capítulo 3. A unidade 6. Aí perceba, né? A importância de a gente estar conectado com o fascículo. Daqui, pessoal, do capítulo 3, nós vamos direto para o capítulo 6. Capítulo 6 do livro do Boyce. Tá bom? Não se preocupe, esse salto aí de um capítulo para o outro não vai prejudicar nada o entendimento, tá bom? Do assunto. Então, depois disso, temos aqui a unidade 7, que vai corresponder aqui ao capítulo 7 do livro do Boyce também. Tá bom? Então, claro, cada unidade dessa, né, repetindo, vai corresponder a uma atividade. Joia? Beleza. Deixa eu só dar uma checada aqui se estou colocando o capítulo 3 certinho, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pegar uma colinha aqui. Capítulo 3, não tá certo, deixa eu voltar para lá. Eu peguei aqui de uma colinha que eu tenho. Joia, então eu falei certinho. Então, livro de James Stewart, sessões, no caso, unidades, né? Unidades 1, 2 e 3, né? Capítulo 11, e da unidade 4 em diante do livro do Boyce. Não vou ficar pedindo, não. Então, essa é a parte do que nós vamos estudar. Joia. Então, começando aqui o nosso tema. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Se tem alguma dúvida aí em relação aí à organização. Deixa eu só dar uma olhada aqui na parte de mensagens. Nada, tá ótimo. Beleza, vamos embora. Professor, Fale. eu posso uma perguntinha só. O senhor colocou lá que vai até o 9, né? 7, 8, 9. Eu olhei lá Deixa eu na voltar. sua disciplina, ela vai até o 7, até o capítulo 7. Eita, então eu falei errado, viu? Deixa eu só ver uma coisinha. Pior que agora, deixa eu ver aqui onde é que está o manual. No caso, o que que vai até o 7? O fascículo? Isso daqui, o manual de ensino? São 7 fascículos. Pois é. São só 7. Se eu falei 9 agora aqui, foi que eu me confundi. Tá bom? 7 unidades. Ou eu entendi errado. Não, não, Nosso fascículo tem 7 unidades, tá tudo bem assim, é de acordo com cada unidade. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Então, aqui está o nosso. Que é esse daqui, né? Pronto, esse aqui que eu indiquei. Joia? Show. Então, beleza. Então, são 7 unidades, né? Unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada unidade vai corresponder a uma atividade. Tudo bem? E aí, assim, pessoal, são 7 unidades, mas nós vamos ter 10 encontros. Então, até lá no vídeo da apresentação que eu fiz, eu explico mais ou menos quais são mais ou menos não, eu explico de fato quais são as unidades que vão ter 2 encontros, tá bom? Então, na unidade 1, que é o que eu vou falar hoje, nós só vamos ter essa aula de hoje para essa unidade. Uma unidade bem tranquila para a gente começar
na tranquilidade, essa disciplina de cálculo 3. Aí já a próxima unidade vão ter 2 aulas para ela, então é um tema mais assim, puxado. Tudo bem? Desculpe, professor, eu Joia. confundi aí a certa unidade com as aulas, né? Não, é que então, pode ser que eu me confunda também. Tá bom? Teremos 10 aulas. Teremos 10 aulas. Boa noite, Dulcimar. Dulcimar. Tem impressão que eu fui tutor de Dulcimar, tempos atrás. Deve ser Paulo Cuiabá, não sei. Enfim, o nome não me é estranho. Vamos lá, vamos continuando, tá? Então é isso. Então, do que diz respeito assim, a quantidade de encontros, 10 encontros e tudo mais, 7 unidades. Algumas unidades nós vamos ter 2 aulas para ela. Então, já falei o que nós vamos estudar, basicamente que o link aqui foi para o nosso manual de ensino. Então, na aula de hoje, né, a aula de hoje é dedicada ao tema sobre sequências, tá? Então, o tema sobre sequências, ele, assim, é um tema, inicialmente, né, um tema muito intuitivo, né, porque, assim, o que é uma sequência, né? O que é uma sequência? Uma sequência para a gente, né, que para o nosso estudo, vai ser uma lista de números escrita em uma ordem definida. Mas, claro, pode ser também uma sequência de outras coisas, né? Uma sequência de matrizes, poderia ser, né, uma sequência, no contexto geral, né? Poderia uma sequência de fatos, né? Então, uma sequência de tragédias que aconteceram. Então, é tudo que a gente consegue colocar em uma certa ordem. Pode ser ordem cronológica, né? Então, uma certa ordem que a gente pode dizer, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, no caso da gente, como vai ser uma sequência de números, então, a sequência, a gente vai ter, ó, esse é o primeiro número da sequência, esse é o segundo número da sequência, esse é o terceiro número da sequência. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de sequências, tá bom? Essa aqui é a primeira sequência, acho que é a sequência mais natural. Essa sequência aparece, eu acho que quando a gente tem 2, 3 anos de idade, é a primeira sequência que a gente começa a ter contato. A sequência dos números, quando a gente fica contando ali, né, e aí mostrando, né, para a família que a gente sabe contar, quando a gente tem 2, 3 anos de idade. Então, aqui eu tenho a sequência, aqui já aparece uma outra sequência, né, uma outra sequenciazinha, a sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, perceba, né, geralmente a sequência, quando ela aparece, então, uma pergunta natural é qual que é o próximo termo da sequência, tá? Não vou perguntar aqui nesse daqui, porque aqui é brincadeira de criança, aqui literalmente criança, né, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Então, a lista pode ser infinitos números diferentes, ou pode ser uma sequência, por exemplo, uma sequência que Isso aqui também é uma sequência, tá? Uma sequência, assim, besta, mas não deixa de ser uma sequência. Todos os termos da sequência são iguais a 1, tá? Então, aqui tem outro exemplo de sequência. Então, aqui, ó, menos 1, 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. O próximo termo da sequência eu não vou nem perguntar, porque todo mundo já percebe que é o menos 1, tá bom? Então, geralmente, né, a maioria das vezes, a sequência, ela aparece de um jeito que a gente consegue dizer qual que é o próximo, mas nem toda sequência é assim, tá? Daqui a pouco a gente vai ver algumas sequências, assim, que o próximo termo a gente vai precisar até um pouco de conhecimento, inclusive sequência de números, né, que precisa, digamos assim, um pouco mais de cultura geral. Eu vou colocar daqui a pouco outros exemplos. Então, aqui embaixo temos um outro exemplo de sequência com frações, né, só para mostrar para vocês que não precisa ser somente com números inteiros. Então, por exemplo, aqui, né? Primeiro termo, 3 sobre 5. O próximo termo, menos 4 sobre 25. O outro é 5 sobre 125. Então, a partir daqui, eu acho que dá para perceber a lógica da sequência, digamos assim. A lógica, matematicamente, nós podemos chamar de lei de definição, que é a fórmula que diz qual é o próximo número da sequência. Então, aqui eu fui bem longe, né? Coloquei 7 sobre 3.125. O próximo número da sequência é assim, pode ser que alguém não diga de cara, né? Eu sei que aqui provavelmente vai ser menos, porque a sequência ela vai assim, né? O próximo deve ser menos 8, dividido por alguma coisa. Qual será que é o número que eu tenho que colocar aqui embaixo, nesse denominador? 15.625. Ave Maria, 15.600, é? E 25. E 25? É. Isso aí. Então, percebendo que o próximo denominador, o próximo termo da sequência, né, a gente vai alternando o sinal, né, e o de baixo, e em cima a gente vai aumentando o número de 1 por 1, e embaixo vai multiplicando por 5, né? Isso foi percebido, tenho certeza.
E a conta ali, 5 vezes 3.125, aquela ali certinho. Então, são sequências, são objetos bem simples, né, inicialmente. E assim, mesmo quando a gente tentar, digamos, complicar a parte de sequência, por exemplo, dizer se é uma sequência, quando você olha para números, temos muito grandes da sequência, em uma ordem muito grande, será que vai se aproximar de algum valor? Né? Então, mesmo quando a gente tentar complicar isso, a gente não vai complicar demais, porque isso aí vai acabar caindo em coisa de cálculo 1, coisa simples. Cálculo 1 a gente vai ver daqui a pouco. As perguntas sobre sequência, digamos, a gente vai querer saber se essa sequência se aproxima, os termos da sequência se aproximam de algum número, né? De algum número. Quando o termo da sequência, o n, a posição do termo aumenta, tá? Suas perguntas naturais, daqui a pouco eu coloco essas perguntas, mas só para a gente começar, tá? Então, de modo geral, né, nós vamos usar a letra AN, né, vamos usar essa letra AN para denominar aqui uma sequência AN, BN, CN, tá? Então, uma coisa que eu já falei aqui, nós vamos chamar o termo A1 da sequência, né, se a gente colocar a sequência, escrever desse jeito aqui, né, esse cara vai ser naturalmente o primeiro termo, esse aqui vai ser o segundo termo, esse aqui vai ser o terceiro termo, e por aí vai. E o termo geral, digamos assim, o termo na posição arbitrária, ele vai chamar de enésimo termo, que é esse daqui, tá? Com índice n. Então, as notações que nós vamos usar para a sequência são basicamente, tem essas daqui, né? Mas eu vou usar com muita frequência essa e essa. E algumas vezes eu vou dizer somente a sequência AN, tá certo? Eu vou usar esse abuso de notação. Vou dizer, ó, considera essa sequência N, eu vou colocar aqui uma certa fórmula, por exemplo, raiz quadrada de 2, no caso, raiz enésima de 2, por exemplo, né? Um jeito de falar sobre uma sequência. Você vai usar mais da frente. Joia. Deixa eu voltar aqui, deixa eu apagar isso. Beleza. Então, assim, pessoal, naquele exemplo que eu acabei de escrever, a gente pode, por exemplo, denotar as sequências, né, as sequências que apareceram lá, da seguinte maneira, né? Então, usando essa notação aqui, que eu falei aqui em cima, as sequências que eu acabei de mostrar, a gente pode denotar elas assim. Por exemplo, a primeira sequência, né? Deixa eu colocar aqui, a sequência do item A, no caso anterior. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês. Aquele exemplo lá está correspondendo a essas sequências aqui, ó. Essa e essa. Então, por exemplo, a primeira sequência a gente pode escrever como sendo AN, onde o AN é igual a N. Então, aqui no caso, ó, deixa eu colocar aqui, se a gente quiser exibir, né, os termos da sequência, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá bom? Então, o AN sendo o caso do item A. Deixa eu colocar isso um pouquinho mais para... Peraí, viu? Deixa eu só... Imagem não. Pronto. Deixa eu isso aqui mais para cá. O item A. Então, no item A, nós temos isso. No item B, não vou fazer todos não, tá? No item B, ó, essa sequência daqui, se nós quisermos explicitar, né? Sequência daqui, nós podemos escrever, ó, primeiro termo, quando n é igual a 1, 2 elevado a 1. Quando n é igual a 2, 2 elevado a 2, né? Que é 2 ao quadrado, 4. O próximo, 2 à terceira. O outro, 2 à quarta, que é 16. E por aí vai, tá bom? Esse de baixo, esse item C, por exemplo, aqui a gente pode, quando n é igual a 1, menos 1. Quando n é igual a 2, menos 1 ao quadrado, que é 1. Quando n é igual a 3, menos 1 à terceira. Quando n é igual a 4, menos 1 à quarta. E assim a gente consegue, observar aqui, pessoal, que eu tô escrevendo a sequência, eu estou traduzindo aquela sequência em fórmulas, ou a fórmula delas, aqui, ó. Fórmulas aqui, tá bom? Ou lei de definição, tá bom? Ou fórmula ou lei de definição, como define. E aquela última, olha como é que é a lei dela. É isso daqui, tá bom? Então, digamos, se eu dou a sequência e peço para que você me dê a fórmula da sequência, a gente pode ter essa... A gente pode escrever assim, desse jeito, tá bom? Beleza. Então, vamos avançar aqui. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Não, né? Jóia. Essa parte é muito tranquila, né? Aqui eu coloquei alguns, explicitei a sequência. Então, agora, vem o seguinte, né? A seguinte é a afirmação. Deixa eu passar ali. Uai. Pronto, foi. Então, assim, aquela coisa, né? Nem toda sequência tem uma equação de definição simples. Vou colocar aqui dois exemplos de sequências, já que não tem uma forma de definição simples. A primeira, provavelmente, acho que vocês já devem ter visto em algum lugar, né?
Deixa eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar exemplo. Exemplo de sequências que não tem uma lei de definição assim tão imediata como as anteriores. Olha só a sequência que eu vou colocar aqui. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Vamos colocar aqui um 34. Joia, 34. Então, estou criando uma sequência aqui. Quem pode me dizer qual que é o próximo termo dessa sequência? Qual que é o próximo termo dessa sequência? O próximo termo dessa sequência, assim, provavelmente tem 55. 55 é o próximo termo. A sequência não termina aqui, claro, né? E justamente, Jatiel. Então, o que a gente faz? A gente soma os dois termos anteriores da sequência. Então, assim, inicialmente, nós temos já definimos esses dois números e o próximo número da sequência a gente define dependendo dos números que vem antes. Então, a gente soma os dois números anteriores, né? Assim que Jatiel percebeu, né? E quem falou, não sei se foi Jatiel, porque eu não estou lembrando como é que é a voz dele, se foi ela mesmo, mas ele percebeu que o próximo termo ia ser 55, ele fez essa conta, né? Então, isso é uma sequência, assim, uma pergunta natural que surge, né? Será que eu consigo uma fórmula, para dizer uma fórmula fechada, digamos assim, sem eu saber os dos anteriores, será que eu consigo saber o próximo termo, por exemplo, qual que é o termo, o centésimo termo dessa sequência? É uma pergunta que pode surgir. Será que eu consigo uma fórmula para eu substituir o n, por exemplo, saber o centésimo termo sem saber o termo 98 e o termo 99? É possível, tá, pessoal? Não vou fazer aqui, mas para essa sequência aí tem um jeito de fazer. Inclusive envolvendo matriz, por incrível que pareça. Não sei se vocês fizeram algo linear, envolvendo matrizes de autovalores. Dá para a gente criar uma fórmula para essa sequência. Essa sequência ela tem um nome, pessoal? Deixa eu apagar aqui esse pedacinho, sequência aqui, para ver se cabe o nome dessa sequência. Quem sabe o nome dessa sequência aqui? Ela tem um nome. Bem conhecido, né? É a sequência de Fibonacci, né? Sequência de Fibonacci, ou Fibonacci. Vamos dizer Fibonacci? Sequência de Fibonacci. Sequência. Só para ilustrar, né? Que é exemplo de sequência que não tem uma definição simples. Ou aí embaixo, tentar colocar uma fórmula, né? Tentar criar uma fórmula. Fibonacci. Fibonacci. Sim, pronto. Deixa eu ver. Então, como é que ficaria, né? A gente pode dizer, por exemplo, aqui, ó. Vamos chamar essa sequência de Fn, em homenagem a Fibonacci. Então, a sequência é Fn, onde a gente define, por exemplo, o primeiro termo como sendo 1, o segundo termo como sendo 1, e os termos, o Fn, digamos assim, Fn vai ser igual a Fn menos 1 mais o Fn menos 2. Então, escrevendo isso, eu estou dizendo que o termo n, então isso aqui para n maior ou igual que 3. Para n maior ou igual que 3. Para n maior ou igual que 3, e está dando errinho ali, sumiu. Os termos da sequência, você é a soma dos dois anteriores, claro, né? Eu só tenho fórmula a partir do 3, porque os dois primeiros eu já defino. Tudo bem? Jóia. Então, outro tipo de sequência que pode surgir aqui, que a gente pode pensar, vou começar a escrever aqui, né? Então, eu vou criar uma sequência aqui, vamos ver se você descobre o próximo termo dessa sequência. Olha só, vamos lá. Ó, vou colocar aqui de preto. Então, 2, vamos colocar aqui 3, 5, 7, 11, 13, 17, beleza. Quem pode me dizer o próximo termo dessa sequência? Opa, peraí, alguém levantou a mão. 19. Pode falar, José. 19. Opa, foi José que falou. José falou 19. Foi José que falou? Não, Falou professor, 19. não. Tá certo. Mas já acertaram que o termo é 19. O que eu não entendi é logo acima aí, no caso é F1 igual a 1, F2 não seria igual a 1 também? Justamente, rapaz. Homem, pelo amor de Deus. É um, né? É isso mesmo, José. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado por me corrigir. Pessoal, façam isso com frequência, tá bom? Façam isso com frequência, isso que o José está falando. Interajam para responder, né? Fica legal, fica bem dinâmica a aula.
como responder o 19, e também observe quando eu errar, tá certo? Isso aí é muito importante, tá bom? Então, esse formato de aula acaba que dá um bugs na minha cabeça, eu faço uma coisa, escrevo outra, e por aí vai, né? Então, já no presencial, imagina na distância. Tudo bem. Bom, falaram que o próximo termo é 19. Quem quer me dizer o próximo termo depois de 19? Quem pode dizer? Dá um grito aí. 23. 23. A pessoa que está falando aí, ela está percebendo qual que é a lei de definição dessa sequência. Como é que a gente escolhe o próximo número? Como é que a gente encontra o próximo número dessa sequência? Não tem São os uma números fórmula para primos. isso. Primos. São O os próximo é números o primos. 29. O próximo é o 29. O próximo é o 29. Então, aqui, pessoal, perceba só, a lei de definição é uma palavra, é o conjunto dos números primos, uma palavra não, uma frase, né? Então, os termos dessa sequência são os números são os números primos. Vamos escrever isso aqui? Repare só. Então, como é que vamos chamar de PN? PN. Então, PN, onde, repare só, aqui eu não consigo colocar fórmula nenhuma. Se eu tivesse uma fórmula, eu estava milionário, tá certo? Quem exibiu uma fórmula para encontrar um número primo, tá certo? Qualquer número primo, aí essa pessoa vai revolucionar toda a matemática, tá bom? Onde PM é igual ao enésimo, vamos usar aquela palavra lá que apareceu, enésimo número primo. Número primo. Quer dizer, o enésimo é o primo da posição n. Por exemplo, qual que é o, sei lá, 5º número primo? Aqui, no caso, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o número da posição n. Tá certo? Primo da posição n. Número primo. Primo. Certo? Nesse caso, nem fórmula tem. Tá certo? Mesmo assim, a gente conseguiu dizer, né? Dizer o próximo. O próximo número dessa sequência. Deixa eu colocar só aqui os 3 pontinhos, né? Que é para não perder a prática. Sequência é um conjunto, né? De infinitos elementos. Podem ser iguais ou podem ser distintos. Beleza. Então, fica registrada essa questão de que nem toda sequência tem uma lei de definição simples, tá bom? Então, agora, pessoal, eu vou entrar na parte, digamos, que a gente vai trabalhar mais no cálculo, né? Essa primeira foi mais para a gente estabelecer os nomes das coisas, né? E também ilustrar, né? Alguns exemplos simples dos objetos que nós vamos trabalhar. Tá? Agora, essa é a parte mais voltada para o cálculo que a gente vai fazer aqui, porque é o seguinte, ó, a gente pode pensar uma sequência n como sendo uma função definida dos números naturais e chegando nos reais, tá? De modo que isso aqui aconteça. Por quê? Né? O que é uma função? Uma função é uma correspondência, né, que pega um elemento do domínio e corresponde a um elemento do contradomínio. Como a gente está pegando aqui, digamos, para cada número natural, a gente está associando alguma coisa, né? Então, a gente pode pensar numa função. Como essa alguma coisa da gente são números, então, é uma função que sai do conjunto dos números naturais e me dá um número real, tá bom? Então, dependendo, né, aquilo que eu falei, a gente podia ter uma função que sai dos números naturais e chega no conjunto das matrizes. A gente ia ter uma sequência de matrizes, tá bom? No nosso caso, essa sequência de números, tá bom? Então, sendo uma função de uma variável, que aqui no caso a variável aqui, ela está, no caso, a nossa variável está lá no conjunto dos números naturais, a gente pode usar as ideias de cálculo 1 e pensar a sequência como uma função. Por que isso é bom? Porque quando a gente quer analisar o comportamento, né, por exemplo, aqui nesse caso, esse gráfico aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aqui em azul, que vai acabar ficando vermelho, por causa daqui é o laser, né, em azul, eu coloquei o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x mais 1, 1 sobre x mais 1. A gente pode também olhar para a sequência aqui, sequência. A gente poderia olhar para a sequência e fazer uma analogia, né, entre a sequência, que está definindo nos números naturais, e a função, que está definindo o conjunto dos reais. Então, qual vai ser a característica de cada um, né? Se eu for fazer o gráfico de uma função, o gráfico dela vai ser uma curva. Se eu pensar somente aqui, digamos assim, pensar na sequência, no lugar de x, eu pensar em um número natural, e vou ter aqui, eu não posso ter mais uma curva, porque quando eu tenho sequência, eu estou substituindo lá na lei de definição apenas números naturais. Então, tem um salto, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Vamos escrever essa sequência do jeito diferente. Espera aí. Pronto.
Então, vamos escrever. Então, como é que ficaria essa sequência 1 sobre n mais 1? Se a gente fosse seguir os elementos dela, ficaria 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5, 5 sobre 6, e por aí vai, né? O próximo tempo todo mundo sabe, né? 6 sobre 7, 7 sobre 8, e por aí vai. E o próximo termo da sequência é fácil de a gente perceber. Até sem a fórmula a gente consegue dizer, só menos olhando para os elementos. Então, o que que acontece, né? Quando a gente tem uma sequência, perceba, aqui é a sequência, aqui é a função. Sequência está definida no conjunto dos números naturais. Então, os elementos da sequência são numerinhos aqui, né? São números, estão, digamos assim, tem um espaço de um para o outro. Quando é função, a gente tem que a variável independente, ela está definindo o conjunto dos reais. Então, no caso aqui, pessoal, se a gente olhar a sequência, ela vai corresponder a conjunto de pontos aqui, ó, em cima do gráfico da função f de x igual a x mais 1. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto de coordenada, fazer aqui de laser, 1 sobre 2. Esse daqui, esse outro ponto, é o ponto de coordenada de x igual a 2, né? 2. Aqui vai ser, no caso, 2. 2 sobre 3. Então, assim, o conjunto dos valores da sequência vão ser conjunto de pontos em cima do gráfico aqui da função correspondente, aqui, se a gente fizer essa associação. Então, isso aí nos ajuda, pessoal, a perceber, por exemplo, se a gente sabe que é um conjunto de pontos que está em cima do gráfico dessa função, a entender o que acontece com a sequência quando o n é muito grande. Então, uma pergunta natural, que nós vamos chamar de limite da sequência, é a seguinte pergunta, né? Será que os valores dessa sequência se aproximam de algum número, quando o n é muito grande? Em outras palavras, né? Em outras palavras. Ou seja, se eu vim aqui e continuar colocando os termos da sequência, vai ter um momento que eu vou ter, por exemplo, aqui, 1.000 dividido por 1.001. Então, cada vez esses números aí, será que eles vão se aproximar de alguma coisa? A gente pode usar a função para entender, tá certo? Então, observe que aqui em cima a gente tem vou apagar, a gente tem essa reta aqui, pontilhada vermelha, que é o que a gente chamou de assíntota, lá no cálculo 1, a assíntota da função. Qual a função? Dessa daqui. Então, através do gráfico, a gente pode, por exemplo, dizer o seguinte: se o n é muito grande, o que significa o n ser muito grande? Significa o n tender ao infinito, né? Lembra lá do cálculo 1? Se o n é muito grande, então, os termos da sequência daqui, eles vão se aproximar de qual valor? Qual valor será que vai se aproximar os termos dessa sequência? Quem pode me dizer? Está escrito ali no quadro, na tela. Quando o n é muito grande, vai se aproximar de 1. Vai se aproximar de 1. Joia? Justamente, vai se aproximar de 1. Então, a gente está usando aqui, basicamente, né? A gente está usando, ó, o gráfico e percebendo que os pontos da sequência, os valores da sequência, né, correspondem a pontinhos aqui em cima do gráfico. O gráfico tem essa assíntota. Então, os conjuntos de pontinhos, eles vão se aproximar do 1. Então, a gente escreve isso, pessoal, de modo matemático, da seguinte maneira, tá? A gente diz o seguinte, diz que o limite da sequência n sobre n mais 1, quando n tende ao infinito, a gente diz que isso aqui é igual a 1, certo? É a notação que a gente vai usar. E não é novidade para ninguém, né? Está em cálculo 3, basicamente o que ele está fazendo é aquele limite do cálculo 1, só que pensando, em vez de fazer o x variando os reais, está fazendo variados naturais, tá bom? Joia. Então, tá aí, aqui tem a definição formal, né, de limite, aqui é basicamente aquelas ideias que eu falei antes, né, só que aqui no caso genérico, pegando uma sequência arbitrária a n, só para ficar registrado aqui a definição formal, tá bom? Então, dizemos que a sequência n, ela tem limite L, essa definição é a mesma do cálculo 1, e escrevemos isso daqui, né, limite de AN, quando n tem infinito, é igual a L. Se pudermos tornar os valores de AN tão próximos de L, quanto quisermos, ao fazer o N suficientemente grande. Certo? Boa noite, Fabrício. Deixa eu dar uma passada aqui no chat. Joia. Então, se nós pudermos tornar os valores de AN tão próximos de um certo número, quando nós quisermos, ao aumentar o N, que foi o caso anterior,
certo? Esse L é de limite, tá bom? Claro, aqui eu não vou colocar um número específico, a gente está fazendo em toda a sua generalidade. O limite de uma sequência não precisa necessariamente ser 1. Então, eu estou escolhendo a letra L para representar um número qualquer, certo? Para representar um número qualquer. Então, para deixar registrado essa parte informal, né? É mesmo definição do cálculo 1. Então, por exemplo, se ela se aproximar de algum valor, vai dizer que a sequência é convergente, tá certo? Se ela tiver limite, se ela se aproximar de algum valor, a gente vai dizer que a sequência é convergente, né? Se o limite existir, ela é convergente, e se o limite não existir, o nome natural é dizer que ela é divergente, tá certo? Divergente. Então, uma sequência convergente ou sequência divergente. Então, por exemplo, vamos colocar dois exemplos aqui de sequência, um exemplo de sequência convergente, que já apareceu hoje, e um exemplo de sequência divergente. Um exemplo de sequência convergente, vou repetir aquele, que daqui a pouco eu vou colocar outros mais, né? Vamos tiver mais ferramentas. Isso aqui, pessoal, no caso, eu vou fazer assim, ó, peraí. Essa sequência daqui, N mais 1, ela é convergente, convergente. A gente acabou de ver, né? Vimos, digamos, né? Essa sequência, certo? O limite existe. Os valores dessa sequência se aproximam de 1 quando ele aumenta. Sequência convergente. Um exemplo de sequência divergente, apareceu hoje já. Olha só, essa daqui, ó. A sequência pode ser a sequência menos 1 elevado a n. Essa sequência é divergente, pessoal. Sequência divergente. Ou seja, não existe o limite dessa sequência. Por quê? Quando o n aumenta, os valores da sequência ficam oscilando. Ou é 1, ou é menos 1. Ou é 1, ou é menos 1. Ou é 1, ou é menos 1. Então, não se aproxima de nada, né? Não se aproxima de nada. Se eu só olhar somente os pares, eu diria, esse vai convergir para o número 1. Os ímpares vai convergir para o menos 1. Mas como eu tenho que olhar os dois em conjunto, fica oscilando, não vai convergir para nada, tá certo? Para nenhum valor específico. Então, aqui eu tenho um exemplo de sequência divergente, tá bom? Não vou colocar mais exemplos, porque eu vou usar o tempo da aula daqui a pouco para calcular limites, tá bom? Daqui a pouco. Perguntas? Não, né? Essa parte inicial é bem... Então, a aula de hoje é muito, muita coisa de cálculo 1, basicamente. Até o teorema do confronto vai aparecer aqui daqui a pouco. Joia? Beleza. Então, assim, deixa eu só situar vocês. Nosso grande objetivo aqui, nessa parte, né, é saber, né? Dar uma sequência, saber se a sequência é convergente e quando a sequência é divergente. Divergente seria quando não é linear. Na verdade, depende. Você está pensando o quê? Como assim linear? Seria o comportamento dos pontos que falam da sequência? Bom, na verdade, repare só. Por exemplo, né? Vamos dar uma olhada. Acho que eu tenho aqui. Vou colocar aqui o gráfico de uma sequência que é convergente, que foi essa. Deixa eu mostrar para você aqui. Essa daqui que foi convergente. Repare só. Aqui, deixa eu diminuir isso aqui. Então, aqui o que aconteceu, né? Perceba só, aqui esse cara não é linear. Se a gente olhar o gráfico, não está formando uma linha reta. Deixa eu colocar de vermelho. Esses pontinhos daqui, ó, corresponde aos elementos de uma sequência que é convergente. É convergente, tá certo? Então, aqui, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma sequência convergente. A sequência que corresponde a esses pontos vermelhos. É a sequência n sobre n mais 1, certo? Sequência n sobre n mais 1, se a gente olhar o conjunto de pontos que define, né, que corresponde a essa sequência, não é uma reta. Não é uma reta, né? Então, não tem, na verdade, a gente não deve fazer uma relação entre o comportamento, digamos assim, da linearidade, né? Se você consegue colocar os pontos em cima de uma linha ou não, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco exemplo de sequência que quando a gente tenta plotar, né, o gráfico dela, que é um conjunto de pontos, ele fica oscilando. O que importa para a gente é que lá na frente, quando a gente olha para um número n muito grande, esses pontos, por mais que oscilem, eles se aproximam de alguma coisa, tá certo? Daqui a pouco eu vou colocar aqui o teorema do confronto, aí eu vou ter uma ilustração legal, de sequência que converge e ela é totalmente não linear, tá bom? Joia. Deixa eu apagar isso aqui e avançar. Continue perguntando, tá? E participando. Caso eu não tenha ficado claro, vocês perguntam de novo. Deixa eu apagar isso aqui. Joia.
Beleza, então aqui o primeiro teorema, tá? Esse teorema aqui é logo para a gente estabelecer como um jeito bem prático de calcular limite de sequência é o seguinte, né? Então, vai ficar melhor na prática aqui, mas vamos dar uma lida nesse teorema. Então, repare, se eu tiver uma certa função, que o limite dela é igual a L, com um certo número L, essa função ela tem limite, ela tem uma lei, e quando a gente calcula o limite, a gente consegue dizer que dá um certo número, e, opa, desculpa, e se nós tivermos aqui que quando eu restringo, né, em vez de eu pegar números reais, eu olho nessa função, números naturais, no caso aqui, tem uma função cujo limite dá L, e digamos que eu restringo essa função ao conjunto dos números naturais. Então, se eu restringir a função ao conjunto dos números naturais, eu tenho uma sequência a n, né, porque eu vou estar olhando para cada número natural, um número real. Então, se essa função converge, a sequência converge. Deixa eu colocar um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais claro. Repare só. Então, o que está dizendo aqui? Se eu quiser calcular o limite de uma certa sequência, eu posso pensar o n como sendo um número real, e aí calcular o limite da função como se eu estivesse olhando para um número real, no lugar do n. E aí, isso vai ser bom, porque a gente vai conseguir usar as ferramentas do cálculo 1, tá certo? Deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, vou colocar aqui, para ficar mais claro. Olha só, pare só. Exemplo. Calcular o limite da sequência. Olha só. Vou colocar calcule o limite da sequência. Vou colocar aqui uma sequência bacana para a gente aplicar esse teorema. Parece como ela é simples de ser aplicada. Vamos pegar a sequência assim, ó. 0. Aqui eu vou colocar ln de 2 sobre 2. ln de 3 sobre 3. Pessoal, ln é o logaritmo natural, tá bom? Aquele lá do cálculo 1. Logaritmo natural de 4 sobre 4. Logaritmo natural de 5 sobre 5. E por aí vai. Não dá nem assim. O próximo termo da sequência todo mundo está percebendo, né? Vai ser ln de 6 sobre 6. Aí depois vai ser ln de 7 sobre 7. Então eu quero saber o limite dessa sequência. Então repare só. Essa sequência aí, deixa eu deixar isso aqui preto para dar uma. Para ficar bacana, né? Vou colocar preto aqui, fazer essa conta. Então, como é que a gente faz isso, né? Eu vou usar esse teorema de cima. Então, solução. 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 Então, eu quero calcular o limite. Então, aqui no caso, pessoal, o AN da gente, qual que é a lei do AN? Qual que é a lei que define o AN? Se a gente fosse escrever uma fórmula para essa sequência. ln de n sobre n, não é? Porque, por exemplo, repare, o primeiro termo dessa sequência, aqui, ó, ln de 1, vou fazer aqui no cantinho, ln de 1, o primeiro termo, sobre 1. O ln de 1 é 0, 0 sobre 1, que é 0. Então, está de acordo com esse daqui. O próximo, ln de 2 sobre 2, e por aí vai. Então, aqui a lei é ln de n sobre n. Sobre n. Beleza. Então, essa é a sequência. Perceba, pessoal, que essa sequência, a gente pode, digamos assim, associar essa sequência aqui, ó, a gente tem com n pertencente aos naturais, né, que é sequência. Mas a gente pode associar essa sequência aqui a seguinte, deixa eu colocar uma setinha assim, a gente pode associar essa sequência a uma certa função. A gente pode olhar para a função f de x, de modo natural, a função, qual que é a função que corresponde a essa sequência? É simplesmente trocar o n por x, só isso, e aqui pensar o x como sendo um número real. O que isso vai ser bom para a gente? Pelo seguinte fato, se eu quiser calcular o limite dessa sequência aqui, o limite dessa sequência vai ser igual ao limite dessa função, quando o x tende ao infinito, tá bom? Então, eu vou calcular o limite. Então, logo, nós temos o seguinte, né? Vamos calcular aqui, ó, o limite da função ln de x sobre x,
E aí, pessoal, esse limite aí é um daqueles limites lá do cálculo 1. Deixa eu ver se tem perguntas. Não. Joia. Então, o limite dessa função vai ser quanto? Como é que a gente resolve um problema desse tipo aí? Quanto que será esse limite? Que tipo de estratégia eu posso usar? Uma pergunta aqui, para indicar mais ou menos a estratégia. O logaritmo natural de x, quando x tende ao infinito, é quanto? Isso converte para quanto? Quem lembra? Lá do cálculo 1. Faz tempo, né? Então, esse limite aqui, pessoal, está dando uma coisa do tipo ó, infinito sobre infinito. Dando infinito sobre infinito, então significa que nós estamos diante de uma indeterminação, né? Estamos diante de uma indeterminação. Então, tendo indeterminação, qual é a ferramenta que a gente usa lá do cálculo 1 para calcular limites desse tipo? Quem lembra? Ninguém lembra. Tá bom. Mas acho que eu falei quando eu dei cálculo 1 para vocês. A gente chama de regra de L'Hopital, né? Regra de L'Hopital. O que significa a regra de L'Hopital? A gente deriva o numerador. Né? O que diz a regra de L'Hopital? Para resolver limites desse tipo, a gente deriva o numerador e deriva o denominador. X. Então, derivada, esse vai ser o limite, x tendendo a infinito. Qual que é a derivada do logaritmo natural de x? Estou cada vez descendo mais o nível nas perguntas que diz respeito a cálculo 1. Tá bom? Deixa eu só esperar atualizar ali, porque não está aparecendo na tela. Apareceu, tá? Então, quem sabe qual que é a derivada do logaritmo natural de x? Bom, eu acho que vocês sabem. Estou com vergonha de dizer. Então, a derivada do logaritmo natural de x é 1, 1 sobre... Opa, Opa! 1 sobre x, tá certo? É a derivada do logaritmo natural de x. Derivada de x é 1, não é não? 1. É 1. Então, esse aqui é o limite. X tendendo a infinito de 1 sobre x. E o limite de 1 sobre x é quanto? Quando x tende a infinito? 1 sobre infinito, né? E 1 sobre infinito a gente escreve como sendo 0, zero. né? 0. 0. 0, né, pessoal? Beleza. Então, repare. Se o limite dessa função aqui deu 0, e essa função, aqui no caso, o limite da função, ln de x sobre x deu 0, e eu tenho aqui ó, uma correspondência entre essa função e essa sequência aqui, é simplesmente trocar o x por n, e o n por x tanto faz, então isso aqui significa, então, de onde nós concluímos que o limite da sequência, a n, é igual a ser igual a quanto? Igual a 0, tá bom? Então, perceba a conclusão aqui em cima, igual a 0. Já é? Beleza. Beleza, pessoal. Então, o limite dessa sequência é 0. Então, assim, o que, tem que ficar na mente de vocês? Eu quero calcular o limite de uma sequência. E eu posso trocar o n por x, né, de modo que o x seja um número real, que foi o que eu fiz aqui em cima. Então, eu posso usar as ferramentas do cálculo 1. Eu vou até destacar aqui que eu usei a regra de L'Hopital, né? Isso aqui, pessoal, é a regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital, tá bom? É a regra que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta, bom, se tiver que fazer algum cálculo de limite desse tipo aqui, né? E caso a pessoa esteja interessada em resolver o limite, né? De fato, não esteja interessado em ver alguém que fez, né? Alguém que fez. Beleza. Então, a moral da história é que nós podemos usar, se for possível trocar o n por x, pode usar as ferramentas do cálculo 1 para calcular limites, tá? Beleza. Então, ferramenta de cálculo 1, estou querendo estabelecer aqui, né, deixar registrado, né, que a regra de L'Hopital pode ser usada para calcular limites, tá bom? Digamos assim, quando fizer sentido, né, claro. Joia. Então, avançando aqui, pessoal, em relação ainda a essa parte de registrar, né, nomes e tudo mais,
Nós temos também o caso em que uma sequência, ela pode, digamos assim, ela pode não se aproximar de nenhum valor e o valor dela ir aumentando cada vez mais, né? Então, nós vamos escrever o limite de AN de infinito é igual a infinito, né? Ou menos infinito, depende aí, tá bom? Ou mais ou mais infinito, quando ela crescer indefinidamente, ou menos infinito, quando ela decrescer indefinidamente. Nós vamos usar essa notação, tá bom? Então, isso aí vai acontecer se para cada m que você me der, você me dá um número m, e eu conseguir encontrar um número natural, de modo que o AN seja maior do que o número que você me deu. Se isso acontecer sempre, eu vou dizer que a sequência diverge para o infinito, tá? A sequência diverge para o infinito. Teve um momento aqui que eu falei, essa sequência converge para o infinito, tá? O certo é dizer diverge para o infinito. Às vezes pode se confundir, tá bom? Mas assim, o mais formal é dizer que ela diverge para o infinito, porque como ela não se aproxima de nada, vai crescendo sempre, e o infinito não é um número, então o mais correto é dizer que ela diverge para o infinito. Quem pode me dizer um exemplo de uma sequência que diverge para o infinito? Exemplo. Dizer uma sequência que diverge para o infinito. Quem consegue aí? Se tiver alguém aí, né? Deixa eu ver se tem alguém. Tem alguém. Talvez o pessoal esteja só. N Um elevado pouco a N. dormindo. N elevado a N. N elevado a N. Tem gente aqui, né? Tem gente aqui. O N elevado a N, olha que legal. Esse exemplo. Aqui o cara botou louco para quebrar, viu? N elevado a N. Olha só. Então, aqui, pessoal, isso aqui vai para o infinito é muito, né? Então, por exemplo, se a gente for exibir aqui os termos da sequência, eles são, por exemplo, né, o primeiro termo, 1 elevado a 1, o outro. Acho que eu vou colocar direto, vamos fazer de cabeça? 1 elevado a 1 é 1. 2 elevado a 2 é 4. Eita, acho que não vou conseguir fazer muitos, não, viu? 3 elevado a 3 é 20. 3 elevado a 3 é 27, né? Opa, 27. 27. O próximo, 4, 4. E por aí, e por aí vai. Digitiel. Quer falar? Quiser falar aqui, ó. Qualquer coisa vai, deixa eu ver. 4 elevado é igual a 2 elevado a oitava, que é igual a 200. Isso vai dar 16 vezes 16, né? Não, peraí. Isso, 16 vezes 16, 256. É grande, né? 256. Pode falar, Jatiel. Fala aí. Ou levantou a mão sem querer? Ah, eu falei Jatiel. Desculpa aí. Jusilei, pode falar, Jusilei. Fale. Desculpa. O que é o nome aqui? Quer falar? Não, né? Tá bom. Vou baixar sua mão, viu? Senão eu vou me confundir aqui. Jusilei. Tá bom. Tá joia. Beleza, então falaram para mim um exemplo de sequência que diverge para o infinito. N elevado a N. N elevado a N. Bom que é uma sequência nova, né? 256 e por aí vai. Então, isso aí cresce indefinidamente, cresce é muito. Cresce é muito aí. Beleza. Outro exemplo, né? Vou pegar aqui. Eu imaginava que ia dizer um exemplo assim, tá certo de cima, né? Mas pensei que ia dizer, por exemplo, a sequência N, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5. Também vai para o infinito, vai mais devagar, mas vai, né? Mas vai para o infinito. Então, são exemplos de sequências que, se eu estou falando converge para o infinito, mas divergem para o infinito, tá? Cujo limite, né? Então, o limite dessas sequências é infinito. Vamos escrever aqui. Por exemplo, nessa daqui, né? Limite n infinito de n elevado a n é igual a infinito, limite de n quando n tende a infinito é infinito e por aí vai. Tá bom? Joia. É isso. Eu espero, assim, sendo bem assim, sincero e preocupado, né? É uma preocupação real mesmo, assim. É que vocês tenham guardado, lembre alguma coisa de cálculo 1, tá bom? Para essa disciplina. É isso. É porque pode ser que vocês precisem ainda
Até antes de terminar essa graduação, vocês precisam de alguma coisa, né? Ó, agora, Jatiniel. Jatiniel está dando mais um exemplo aí. Sequência que converge que diverge para o infinito. Vamos registrar aqui. Joia? Então, é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com cálculo 1. 2 elevado a n, que é 2, 4, 8, 16 e por aí vai. 32. Já? Essa também vai para o infinito. Todas essas. É muito simples dar exemplo de sequências que vão para o infinito, né? Converge para o infinito. Diverge para o infinito, na verdade. Bom, vamos avançar, tá? Então, aqui, pessoal, assim como tem lá no cálculo 1, né? Tem lá no cálculo 1, nós temos também as propriedades de sequência, né? As propriedades de sequência. Então, são menos propriedades lá, né? Tá? Depois a gente vai, quando a gente tiver com exemplos práticos, a gente dá uma treinada nessas propriedades. Então, basicamente, se eu for treinar algumas propriedades dessa aí, vai ficar assim. O pessoal já está dormindo, né? Se o cara for treinar uma propriedade dessa aí, que é basicamente o cara olhar e já saber tudo que dá, tudo que tem que fazer, aí vai ser pior ainda, tá bom? Então, vamos avançar, colocar mais resultados sobre sequência, que são propriedades operacionais. Vamos colocar aqui mais coisas que vão nos ajudar a calcular limite de sequências. Nessa tela, né, vocês estão vendo aí um teorema clássico. Outro daqueles teoremas que provavelmente, assim, provavelmente vocês de cálculo 1, sendo que eu dei cálculo 1 para vocês, né? Então, outro desses teoremas, né, clássicos, que aparece lá no cálculo 1. Então, essa parte, pessoal, de sequência é basicamente cálculo 1, tá certo? Só que é mais fácil ainda, porque é limite do infinito. Não tem nem negócio de descontinuidade, limite no ponto, é todo só limite do infinito. E ainda mais é quando os números são naturais. O valor, o termo que está no infinito são números. 1, 2, 3, 4, né? Você vai avaliando os termos lá nos números naturais. Então, aqui tem o teorema do confronto, teorema bem legal. Tem, assim, ajuda demais a gente, né, a encontrar o valor de alguns limites, né? Se uma sequência for convergente, né? No caso, se nós, dependendo da lei de definição da função, às vezes a gente só consegue calcular o limite dessa sequência de modo indireto, né? De modo indireto. Vou ver até se eu faço um exemplo aqui. Mas esse teorema diz o seguinte, né? Digamos que você tem aqui, ó, repare só. Digamos que você tem aqui sequências AN, BN e CN, certo? Sequências de números reais. Tais que a sequência AN. Pessoal, acho que vou dar uma pausa daqui a pouco de 5 minutos para beber água. E também porque deu 8 horas, né? Então eu vou aproveitar esse tempo assim redondo, né? Para a gente fazer uma pausa aqui. Eu vou só falar esse teorema e depois eu volto. 5 minutos só para beber água. E prometo que a gente vai demorar muito. Vai ficar muito tempo aqui, né? Espero. Beleza. Então, suponha que você tem sequências AN, BN, CN. Digamos que os termos da sequência AN eles são menores que os termos da sequência BN, e são menores ainda que os termos, no caso, isso, são menores que os termos da sequência CN, algum número natural. Por que a gente coloca isso aqui? Porque esse comportamento, pessoal, o limite de uma sequência, como a gente vai fazer o N, entendeu? Infinito, então a gente só quer saber o que acontece quando ele é muito grande. Então, se alguma propriedade acontece a partir de um certo número natural, então, daí para frente, a gente pode ignorar tudo que vem antes e olhar somente daí para frente, tá bom? Então, o que acontece, né? Se essa sequência N, ela converge para um certo L, e a sequência CN converge para um certo L, então, a sequência que está no meio, ela vai convergir para L também. Isso, justamente. Justamente. Então, repare só, né? Aqui eu tenho a ilustração do teorema do confronto, e assim fica bem claro aquela questão de ser linear ou não, né? Aqui no caso, tem uma ilustração em que o teorema do confronto pode ser aplicado, e o limite da sequência Bn, que é a que está no meio, ele vai ser igual ao limite da sequência AN e igual ao limite da sequência CN. Por quê? Porque que está aqui no funil aqui, ó, e a sequência Bn, por ela estar entre as duas, ela acaba ficando esmagada ali. Mesmo oscilando, ela acaba se aproximando desse número L. Joia? Então, assim, a ilustração é melhor do que isso aqui, tá certo? Melhor do que
Melhor do que a ilustração, não sei o que seria, né? Somente agora com exemplos que talvez fique melhor ainda, né? Mas é isso. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Aqui eu vou colocar esse exemplo, vou resolver esse exemplo com vocês. Vou dar uma pausa de 5 minutos, tá bom? Vou cronometrar aqui, e aí eu volto daqui a. Ah, tá, justamente. Nesse caso do telecomponente, esse aqui tem que desenhar mesmo, né? Desenhando que fica jóia. Vou cronometrar 5 minutos aqui e volto já já, beber água e esticar as pernas.
Beleza, pessoal. De volta, encaminhando aí para terminar. Caroline volta daqui a pouquinho. Vou fazer esse exemplo aí para a gente aplicar o teorema do confronto. Tá? Vamos aplicar o teorema do confronto. Esse exemplo, assim, ele tem ele é assim, muito interessante no nosso contexto, assim, pelo seguinte fato. Lembra que eu falei que a gente poderia pensar, para calcular limite, né, a gente poderia pensar o x como sendo um número real, quando for possível fazer isso. No caso desse exemplo aí da tela, a gente não pode fazer. Na verdade, até existe fatorial do número real. Qual que é o fatorial de raiz de 2? É possível encontrar uma função que imita o fatorial, tá? Mas é algo assim de curiosidade, algo que talvez a gente veja um pedaço disso, talvez não. Isso está em um exercício lá no final desse nosso esse material que eu tenho, que eu passei para vocês, né, do fascículo. Então, aqui é uma situação que a gente tem que trabalhar, digamos, de modo mais artesanal. A gente não pode chamar de X, aplicar o limite e usar a regra de L'Hopital, né? Então, aqui é um caso que a gente tem que trabalhar de modo mais artesanal, mas também vai ser lá, essas coisas de dificuldade. Levanta a mão, Luan. Cadê o Luan? Pedro, levanta a mão não, né? Fala aí. Deixa eu ver. Não. Ah, certo. Beleza. Beleza. Então, esse exercício, solução, vamos calcular o limite. Uma pergunta antes de começar, pessoal. Esse limite é o limite de n fatorial dividido por n elevado a n. Vocês acham que esse limite aí vai ser quanto? Vocês acham que isso vai para zero, vai para o infinito ou vai para algum número específico? Isso vai convergir para zero, para o infinito, para algum número específico? Porque assim, quando eu entendo o infinito, quando a gente tem no infinito, a gente está tendo o seguinte, né? Esse daqui tende para o infinito, vai para zero. Zero, estão dizendo. Isso aqui vai para o infinito e vai para o infinito. Como eu estou dividindo os dois, está tendo uma luta aí. Então, já isso vai para zero. Para zero. Quando a gente diz que vai para zero, a gente está dizendo que na luta do infinito sobre infinito, quem está ganhando é o denominador. É o denominador. De fato, ou seja, ele está dizendo que n elevado a n cresce muito mais rápido que o n fatorial. E assim, não é muito difícil de perceber, né? Vou fazer rapidamente, acho que vocês já perceberam aqui a ideia, né? Isso também está lá no nosso manual de ensino, a conta. Eu vou fazer aqui. Mas só para ilustrar o teorema do confronto, repare só. Vamos fazer assim, ó. Seja a n igual a n fatorial dividido por n elevado a n. N elevado a n. Pronto. Então, vamos fazer aqui as nossas... Ó, note que o AN, ele é maior ou igual que zero. Isso é verdade, né? É um número maior ou igual que zero. É um número... não pode ser um número negativo, né? O AN. Então, por outro lado, né? Nós temos o seguinte. E nós temos... Que a gente faz, né? Então, eu já tenho uma majoração do AN por baixo. Agora, eu quero colocar que o AN ele é menor ou igual que alguma coisa aqui. Tá bom? Esse é alguma coisa, já que vocês disseram que esse limite dá zero, eu quero que esse é alguma coisa que eu vou colocar por cima do AN, que seria por aqui, se, né, desse lado, eu quero que esse alguma coisa seja algo que vá para zero. É fácil de ver, né? É bom de fazer aqui ilustrado, por exemplo, né? O A1, quanto que é o A1? O A1... Mas esse é alguma coisa, porque eu não entendi essa parte. Eu não É entendi. assim, Esse é ó. alguma coisa. Isso, esse é alguma coisa que está falando aí é o seguinte, ó, deixa eu dar destaque aqui o que eu já tenho. Eu já tenho de cara, vou colocar aqui no centro da tela, depois eu apago. Eu já tenho que o AN, ele está por baixo, majorado por baixo, por zero. O AN é sempre maior do que zero, não é? Então, como eu estou querendo, eu quero usar aqui o teorema do confronto para resolver esse exercício, tá? Deixa eu voltar aqui uma página só para você ver o que, que diz, qual que é a hipótese do teorema do confronto. Para a gente usar o teorema do confronto, a gente tem que colocar, ó, a gente tem que escrever a sequência que a gente quer analisar entre duas sequências que eu sei calcular o limite. Então, lá no exemplo, eu já coloquei que o AN é menor, ele está maior que zero. Então, seria zero aqui, e aqui tem uma função. Agora, eu quero colocar uma outra sequência do lado de cá. Deixa eu colocar aqui de outra cor, azul. Alguma coisa aqui. Então, esse alguma coisa, pessoal,
tem que ser alguma função, no caso, alguma expressão de n, que converge para zero. Por quê? Porque se eu já estou aqui delimitando por zero, se eu colocar aqui do lado de cá algo que converge para zero, então o que é que eu vou ter? Quando o n vai para o infinito, isso aqui vai para zero, e se esse aqui for para zero, eu vou acabar concluindo que esse do meio aqui, vai convergir para zero. Esse daqui é a conclusão, teorema do confronto. Então, esse é alguma coisa que eu vou colocar aqui, eu vou descobrir quem que é agora. Tá certo? Esse termo que eu vou colocar do lado de lá. Então, eu quero tirar a seguinte conclusão. Eu quero concluir que o AN é menor ou igual que algum termo. Quem é esse termo? Eu vou tentar descobrir agora. A minha esperança é que esse termo que eu descubra, ele seja um termo que tenha a seguinte propriedade. Quando o n vai para o infinito, ele vai para zero. Que aí sim eu vou conseguir usar o teorema do confronto. Não sei se ficou claro. Se é alguma coisa, eu vou descobrir quem que é. Mas eu gostaria muito que ele fosse alguma expressão que vai para zero, quando o n vai para o infinito. Tudo bem? Entendi. Tá certo? Eu não sei ainda quem é esse alguma coisa, mas eu tenho uma expectativa de que ele vá para zero, porque como eu já estou limitando por baixo por zero, senão não dá certo o teorema do confronto. As duas pontas têm que ir para o mesmo limite. Professor, 1 sobre n, não seria o caso? 1 sobre n. A gente vai chegar nessa conclusão. Vamos só ilustrar essa conclusão? É 1 sobre n, tá certo? O termo é esse que você falou, tá bom? Eu vou só mostrar aqui o pessoal como é que a gente observa. Está feito lá no fascículo, né? Mas eu também vou escrever aqui, vou explicando, né? Falando para vocês o que diz respeito ao fascículo. Então, repare só. O A1, vamos ver o seguinte, ó. O A1, ele é igual a 1, joia? Porque é 1 fatorial dividido por n, por 1 elevado a 1. O A2, ele vai ser igual a 2 fatorial dividido por 2 elevado a 2, que é igual a 1 vezes 2 dividido por 2 vezes 2, que é igual a 1 sobre 2, joia? Sobre 2. Quem é o A3? O A3 vai ser igual a 3 fatorial dividido por 3 elevado a 3, que é igual a 1 vezes 2 vezes 3, dividido por 3 vezes 3 vezes 3. Então, cancelando esses dois últimos, e aí o que é que acontece, né, pessoal? Repare só. Esses dois aqui eu posso cancelar. Esse numerinho que está aqui, ele é menor que 1. 2 dividido por 3, ele é menor que 1, não é? Menor ou igual a 1. Então, e que é esse pedacinho daqui, ó. Então, todo esse bolinho que está aqui, ele vai ser menor ou igual, até colocar assim, ó, menor ou igual que 1/3. 1/3. Porque a gente está multiplicando 1/3 por um número que é menor que 1. Tá certo? E maior que 0. Por causa disso. Isso aqui é menor. Isso aqui é menor que 1/3. Ou igual, vamos colocar igual que 1/3. Tudo bem? Joia. Pode falar, Maria. Boa noite, professor. Me perdi aí no final aí, não entendi não. Se perdeu, pois eu vou falar com calma, mais com calma ainda, repare só. Deixa eu colocar esse mais pro cantinho. Se perdeu esse daqui, não foi, Maria? Exatamente. Chegou aí, tá 1 vezes 2 vezes 3 e 3 embaixo, aí não entendi porque ficou 1/3. Pois vamos ver. No caso, não é igual o texto, tá bom? É menor. Vamos repare só, Maria. Olha só. Você concorda comigo que eu posso, se eu estou dividindo aqui, eu posso cancelar esse 3 com esse 3? Sim, né? Sim, 3 dividido por 3 dá 1. Então, vamos escrever o que sobrou aqui. Vai ficar 1, colocar aqui, ó. Deixa eu fazer com vermelhinho, ó. Esse cancelou com esse. Aqui vai ficar 1/3 vezes 2/3. Tudo bem? tudo, entendi. Até aí agora foi. Agora, repare só, Maria. Repare só o que eu tenho. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar. Se eu pegar aqui 1/3, eu tenho, ó, repare só. Vou partir daqui. Vamos fazer assim, ó. Você concorda comigo? Repare. Você concorda comigo que 2/3 é menor ou igual a 1? Sim, Sim, né? Porque o 3, ele é maior que o 2. Eu estou dividindo um número por um número maior que ele. Joia?
Beleza. Aham. Agora, repare só, Maria. Se eu tenho uma desigualdade assim, eu posso multiplicar os dois membros da desigualdade por um número positivo, pelo mesmo número, e a desigualdade fica intacta. Então, digamos, se eu multiplicar aqui, vou até fazer de outra cor. Se eu multiplicar esse lado aqui por um terço e esse lado aqui Nossa, por um terço, a desigualdade, ela não se modifica. Tudo bem? tudo. Concorda comigo? Por exemplo, né, vamos pegar com o número inteiro aqui. Eu tenho que 2, no caso 1 é menor que 3. Se eu multiplicar aqui por 5, por exemplo, e multiplicar aqui por 5, eu continuo que com 5 é menor que 15. Né? Então, multiplicando os dois Entendi. lados por um número positivo, eu fico com isso. Então, vamos olhar o que tem aqui. Observe que esse que está aqui, ó, é justamente esse pedacinho que está aqui, ó. Não é? Igualzinho, ó. Esses dois. E o que está aqui é um terço. Então, aqui a gente pode colocar que isso aqui é menor ou igual, trocando, né? Ah, Um terço. Já? agora eu entendi, professor. Ah, agora foi. Agora foi. Não, mas tá certo você Agora- perguntar. Ele foi mais rápido ali. Vamos fazer o próximo? O próximo é o mesmo ideia, viu? Ou então, deixa eu ver uma coisa, repare. Se eu multiplicar vários números que estão entre 0 e 1, o resultado vai ser. Se eu multiplicar vários números que são menores que 1, multiplicar entre si, o resultado dele vai ser menor que 1 ainda, não é? Acho que sim, né? Repare, se eu tiver aqui... Deixa eu fazer o próximo, só para ilustrar já com o próximo caso. Vamos ver o A4. A4 vai ser 4 fatorial dividido por 4 elevado a 4. Vamos expandir essa expressão. O que é 4 fatorial? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 4 fatorial... opa, peraí. 4 elevado a 4, né? 4 elevado a 4. Deixa eu separar isso aqui. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Para começar, Maria, eu já posso cancelar, ó, esse 4 com esse 4. Tá oscilando o áudio. Às vezes não entendo. Voltou, tá me entendendo agora? Sim, né? Ou não? Beleza. Daqui a pouco eu dou uma olhada para checar. Então, é coisa da internet, né? Internet. Pois é, Jatiel. Eu vou dar o que tem. Daqui a pouco, porque a internet não tá valendo nada. Vamos lá, ó, vamos continuar. Aqui, Maria, no final das contas, eu estou com vontade de concluir que isso aqui é menor que 1 sobre 4. É a minha vontade, né? Para estar de acordo com aquilo que falaram. Então, olha, deixa eu apagar esse pedacinho aqui, que foi a explicação que eu fiz antes. Então, aqui eu cancelei esses dois. Aqui eu vou ficar com 1 vezes 2 vezes 3. Deixa eu voltar a escrever assim, ó. 1 dividido por 4 vezes 4, 2 dividido por 4, vezes 3 dividido por 4. Tudo bem? Joia. Pronto, chegou. A imagem chegou aí. Então, o que é que nós temos? Repare só. Esse número que está aqui, ele é menor que 1, não é? Menor que 1. Esse número que está aqui, ele também é menor que 1. Então, se eu multiplicando esses dois números aqui, esses dois números, eles são menores ou iguais a 1. Na verdade, é fácil de perceber, né? Que o de cima é 6 dividido por 16. Vai ficar aqui, ó. 6 dividido por 16. Isso com certeza é menor que 1. Então, o que acontece, né? Então, eu tenho que 2... Só repetindo aquele raciocínio que foi feito antes, né? 2 terços. 4. Isso aqui é menor ou igual que 1. Se eu multiplicar aqui por 1 sobre 4, vou fazer de outra cor, vai para ficar joia. Vai ficar joia, igual de anteriormente. Multiplicando esse lado de cá por 1/4 e o lado de cá por 1/4, eu vou concluir que todo esse trem aqui ele é menor que 1/4. Tudo bem? Menor que 1/4. Então, aí, tô na missão, né? Tô na missão que foi dada aí, a missão que foi dada é concluir que o AN é menor ou igual que 1 sobre N. Observe, aqui eu estou no A4 e estou concluindo que ele é menor ou igual que 1 sobre 4. Se eu continuar o raciocínio, eu vou concluir que o A5 é menor que 1 sobre 5, que o A6 é menor que 1 sobre 6, e daí em diante. Então, o AN vai ser menor que 1 sobre N. Então, prosseguindo o raciocínio, nós vamos concluir que o AN
deixa eu fazer o seguinte, tá? Então, prosseguindo aqui. Então, tudo isso aqui implica, né? Prosseguindo, eu vou tirar a conclusão que o AN é menor ou igual que 1 sobre N. Tudo bem? Então, joia. Então, para finalizar o exercício, nós vamos só montar a desigualdade. Deixa eu passar uma linha aqui, ó. Passar uma linha. Então, logo, nós temos o seguinte, ó. Por um lado, pelo que está aqui em cima, eu tenho que o zero é menor ou igual que o AN. Por outro lado, eu tenho que o AN é menor ou igual que 1 sobre N. Certo? Só que quando o N vai para o infinito, se a gente fizer o N para o infinito, o zero vai continuar sendo zero. Já 1 sobre N, quando o N vai para o infinito, vai para quanto? Para zero. Né? E aí, com isso, a gente tira a conclusão que todo mundo já estava sabendo desde o início. Então, isso implica que o AN também vai para zero, usando o teorema do confronto. Certo? Então nós temos o seguinte, né? Nós podemos concluir que o limite... Aí que está... Pronto. Quando o N tende ao infinito, de AN é igual a zero, que é o que todo mundo já estava percebendo desde o início, né? Quando a gente começa a escrever a expressão, a gente percebe, né, que o denominador ele cresce muito mais rápido, porque ele vai repetindo os números, né? Vai repetindo os números. Observa aqui, ó. Em cima ele começa do 1 até chegar no grande, né? E o grande, os que estão se repetindo sempre embaixo, né? Então isso ilustra, né, o teorema do confronto. Tudo bem? Joia. Esse tipo de conta vocês podem checar lá no manual, certo? Aquele manual que eu apresentei, o manual de ensino de vocês. Então, me encaminhando aqui para terminar, né? Quer dizer, terminar não, tem algumas páginas aqui, mas daqui a pouco só vão vir definições. E aí, quando chegar na parte de definições, a gente vai pegar aquela velocidade para terminar, tá bom? Então, mais um teorema, tá? Que ajuda a calcular, que vai nos ajudar a calcular limite de sequências é o seguinte: se eu sei que o limite do módulo de uma sequência é zero, então o limite da própria sequência, se o limite do módulo é zero, então o limite da sequência é zero. Esse teorema ele vai nos ajudar a calcular sequências quando o termo geral da sequência, né, o AN, for uma coisa, digamos assim, oscilatória, né, ele oscila de sinal, né, ele oscila de sinal. E a ideia aqui é a gente mostrar que essa coisa, a conclusão é sempre que o AN vai para zero, né? A gente usa no sentido de mostrar que o limite da sequência em questão é zero. Tá? Peguei esse exemplo aqui para a gente ilustrar. Então, calcular o limite dessa sequência é muito simples, né? Solução. Muito simples mesmo. Então, repare só. Aqui eu tenho esse termo de cima. O limite do menos 1 elevado a n não existe, tá bom? Então, eu não posso dizer que o limite dessa divisão é o limite do de cima e o limite do de baixo. De cima não tem nem limite. Então, o que eu faço? Eu faço a conta intermediária usando esse teorema de cima. Eu vou calcular o limite, quando n tende ao infinito, do módulo do termo geral dessa sequência, tá bom? Coloquei o módulo aqui. Joia? Você lembra o que significa o módulo de um número, né, pessoal? O que é que o módulo faz? Se o número for negativo, ele torna o número positivo, né? E se o número for positivo, ele deixa o número do jeito que está. Tudo bem? Acho que aí não tem segredo, né? É o módulo, né? Só modular. Espero. Então, esse aqui vai ser o limite. Infinito. Então, repare, é o módulo dessa coisa que está com o sinal oscilando. Se eu estou passando o módulo, então significa que esse numerador que está oscilando entre menos 1 e 1 vai ser sempre igual a 1. Eu fico somente com o limite de 1 sobre n. 1 sobre n. Joia? E aí não tem o que fazer, né? O limite de 1 sobre n, quando n vai para o infinito, é quanto? Zero. Pessoal, isso que eu estou falando, o limite de 1 sobre n, quando n vai para o infinito, dá zero, é do cálculo 1, tá bom? Isso aqui a gente não precisa ficar, que é uma coisa clássica, né? É o coisa do tipo 1 sobre infinito. Isso aqui a gente já está estabelecido, né? Desde sempre, né? Desde o cálculo 1, acho que com certeza estão usando o cálculo 2, deve ter usado também isso aí. Beleza? Joia. Então, esse limite aqui é zero. Então, se o limite do módulo da sequência é zero, então, pelo teorema de cima,
pelo teorema que eu acabei de... Ali em cima, né? Escrito. O limite, isso aqui implica que o limite da sequência sem o módulo é quanto? É zero. É zero. Deixa eu escrever. É zero. Tudo bem? Tá falhando meu áudio? Não, né, pessoal? Continua falhando. Vamos passando aí ó, o feedback para eu saber se tem que dar aula lá na FMT ou não. Já é? Tá bom aqui em casa, queria ficar em casa, viu? Tá. Então, prosseguindo, mais um teorema, né? Um teorema que nos ajuda a calcular sequências. Então, ele tem a ilustração dele, é bem prática também, né? Então, é o seguinte, tá? Se eu tenho que o limite de uma certa sequência, a n é igual a L, e eu tiver que f é uma função contínua, tá certo? Uma função contínua nesse limite L, então o limite de f da sequência, f de AN, é igual a f do limite, ou seja, eu consigo passar o limite para dentro da função, tá certo? Para dentro da função, para dentro da f. Então, coloquei esse exemplo aí, um exemplo bem clássico, né? Assim, bem assim, padrãozinho para a gente ilustrar uma aplicação desse teorema, cálculo desse limite aí. Então, esse limite, pessoal, a gente pode calcular da seguinte maneira, né? Solução é a seguinte, tá? Então, calculando esse limite, perceba, né? A função cosseno é uma função contínua. É uma função contínua, em todos os reais. Então, independente se o de dentro tem limite ou não, eu posso passar aí o limite, né? Lá dentro. Então, eu vou ficar com... Na verdade, se de dentro tiver limite, né? Não importa o número que dá esse limite. Eu posso passar o limite para dentro, porque cosseno é uma função contínua dos números reais. Então, o que é que nós temos, né? Então, o limite é infinito do cosseno. Vou repetir aqui, tá? Repetir aqui só para fazer um do lado do outro a conta, né? N mais 2. Perguntas, pessoal? Não, né? Então, isso vai dar cosseno do limite. E aqui eu vou ter o limite de NP dividido por N mais 1. N mais 2, no caso. N indo para infinito. Jóia. E agora, como é que você sugere que eu calcule esse limite que está aí dentro? O limite de NP dividido por N mais 2. Por que eu pergunto assim, né, já que hoje é a primeira aula? Bom, teoricamente você já poderia ter estudado, né? Mas é aquilo que eu tinha falado para vocês. Eu não pergunto assim, não só para ver se o pessoal está acordado, né? Mas porque, de fato, eu imagino que você já sabe o procedimento, porque isso é cálculo 1, tá certo? Que a gente está fazendo, é limite no infinito. Então, quando a gente tem a gente tem aqui, ó, por exemplo, quando ele vai para o infinito, esse cara daqui, esse numerador, vai para o infinito. O denominador também vai para o infinito. Se eu quiser usar a regra do L'Hopital, posso usar, certo? Posso usar, mas eu posso também fazer um procedimento padrão, que é dividir o numerador e o denominador pelo termo de maior grau, certo? Então, esse NP dividido por N, N mais 2 dividido por N. Olha, isso é o procedimento clássico, né? Dividir o numerador e o denominador pelo termo de maior grau. Como ele está variando, tem um N em cima, N embaixo, divide o numerador e o denominador por N. Isso vai ficar igual ao cosseno de limite, N tendendo ao infinito, de... Aqui, ó, N dividido por N dá 1, né? Capi. Que N dividido por N dá 1, vai sobrar, aqui vai ficar 1 mais 2 sobre N. Sobre N. Quando N vai para o infinito, esse pedacinho daqui, ó, vai para zero. Joia? Então, eu vou ter cosseno, isso vai ficar cosseno de π dividido por 1. Quanto que é o cosseno de π? Cosseno de π. Qual que é o cosseno de π? Quem lembra? Quem sabe quanto que é o cosseno de π?
Cosseno de π. O cosseno de π vai ser o valor desse limite. Deixa eu ver. Cosseno de π igual a menos 1, né? Menos 1. Menos 1. Beleza. Beleza. Então, isso ilustra. Então, se eu tiver uma função contínua, eu consigo calcular o limite lá dentro da função. Tá bom? Então, poderia, por exemplo, analisar somente aqui, sem passar o limite para dentro, né? Aqui, ó. Passar o limite para dentro. Fazer o procedimento aqui e depois ver o que acontece aqui dentro, quando ele vai para o infinito. Me dá na mesma. Já? Beleza. Perguntas? Não, né? Se tiver alguém aí, essa pessoa não tem pergunta. Joia. Ou tem pergunta, mas está com vergonha de fazer. Tudo bem. Professor, a questão não é nem ter vergonha. Estou Oi? exercendo. Professor, não é nem ter vergonha. Estou exercendo a escuta. É diferente. Entenda isso. Tudo bem. Uhum. Joia. Beleza. Mas todo mundo para compreender, né? Bom, ainda bem que vai ficar gravada essa aula, né? Às vezes eu tenho a impressão que eu falo muito rápido, né? E quando eu presto atenção na minha voz, parece que eu estou falando devagar. Então, é meio estranho. Mas, enfim, caso queira que eu repita alguma explicação, podem falar, igual como a Maria fez. Estamos encaminhando para o fim. É aquilo que eu falei, né? Agora, nessa parte, né, quando está chegando na parte final, vão ter algumas nomenclaturas que eu vou estabelecer aqui e eu vou terminar a aula falando de um teorema, certo? E esse teorema, ele não vai ter, digamos, na aula de hoje não vai ter uma aplicação desse teorema. Ele é um teorema que vai garantir coisas mais na frente. Só para uma coisa mais teórica, tá? A gente estabelecer quando a sequência converge, uma condição. Joia? Então, vamos avançar. Agora vem mais nomenclaturas. Então, agora, pessoal, só para... continuando aqui, né? Então, nós vamos dizer que uma sequência AN, ela é crescente se o AN for menor ou igual que N mais 1 para todo N, em outras palavras, né? Quando o... Tem uma coisa estranha, isso aqui está muito... Deixa assim. Então, se o A1 é menor que o A2, que é menor que o A3, que é menor que o A4, que é menor que o A5, ou seja, se os termos da sequência crescem. Então, o nome não tem nem que explicar. É sequência quando os termos crescem. É crescente quando os termos dessa sequência crescem. Essa sequência vai ser decrescente quando os termos dessa sequência decrescem, né? Então, o AN é menor que o AN mais 1 para todo N, ou seja, o A1 é maior que o A2, que é maior que o A3, que é maior que o A4, que é maior que o A5, que é maior que o A6, e por aí vai. E nós vamos dizer que a sequência é monótona, que o que eu quero mais é essa palavra monótona aí. Uma sequência, ela vai ser monótona se ela for ou crescente ou se ela for decrescente, tá bom? Então, pode acontecer, né, que uma sequência ela não seja monótona. Quando uma sequência não vai ser monótona? Quando ela fica crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. Quando tem aquela coisa, aquela escadinha. Crescente, subindo, decrescente, decrescendo, e aí, no caso, é monótona quando é ou um ou outro, tá bom? Esse nome monótono é só para dizer o que a sequência quando uma sequência não é monótona. Não vai ser monótona quando fica crescendo e decrescendo, né? Fica oscilando, tá bom? Então, monótona se for crescente ou decrescente. Sendo algum dos casos de cima, né? Sendo crescente ou decrescente, a gente vai dizer que ela é monótona. Beleza? Fica estabelecido aí. Exemplo de sequência crescente. O clássico, né? Esse daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Isso é um exemplo de sequência crescente. Outro exemplo. Eu nem vou perguntar, porque isso aqui é tão besta, esses exemplos, que não faz nem... dá até vergonha de perguntar. Me diz uma sequência crescente. Aí alguém vai dizer assim, N elevado a N. Tá certo. Tá certo. Isso é um exemplo de sequência crescente. É muito simples, né? Muito simples. 2 elevado a N. É um exemplo de sequência crescente, né? Vamos buscar aqui um outro. Eu preparei aqui alguns. Deixa eu colocar um outro exemplo de sequência aqui que é crescente. Essa daqui, olha. Essa sequência aqui é crescente, tá? Essa sequência é crescente. Então, agora sim, não é evidente que essa sequência é crescente. Não é aquela coisa assim, claro, cristalina, igual a de cima, né? Não é assim, claro, que essa sequência é crescente imediatamente, tá? Mas vocês concordam comigo que essa sequência é crescente? O professor está dizendo porque ela deve ser, né? Mas sim, essa sequência, pessoal, o gráfico dela,
já apareceu aqui, na verdade, né? Que o gráfico dessa sequência, para ilustrar, tá bom? O gráfico dessa sequência, se a gente olhar, é o conjunto desses pontinhos aqui, ó. Deixa eu colocar de vermelho. Essa sequência que está em cima, essa do exemplo 1.9, se a gente traçar o gráfico, vai ser esse conjunto de pontos que está subindo. Está subindo. Está em cima do gráfico dessa função aqui, ó. Essa função. Então, está subindo. Agora, sim, digamos que a gente, que apareça, né, em alguma atividade, e ele vai aparecer, claro, né, que se tem atividade correspondendo a isso, que seja pedido que vocês encontrem, determine se é uma sequência crescente ou decrescente. Então, qual que é a ferramenta para a gente ver isso, né? A ferramenta padrão, a gente vê, é o seguinte, a gente pode, por exemplo, transformar essa sequência, deixa eu apagar isso, a gente pode transformar essa sequência em uma função, derivar essa função e ver que a derivada dessa função é positiva. Caso eu queira mostrar que a sequência é crescente. Negativo, será que eu falei errado? Negativo. Alguma coisa que eu falei errado foi, Jatiel? Não confundi. Ah, tá. Beleza. Olha só, Jatiel, vamos mostrar que eu quero fazer esse exemplo aqui, que é para dar uma ilustrada assim bacana, né? Para a gente não fazer tudo na base do gráfico, né? Na base do gráfico. Como é que eu mostrarei que essa sequência é crescente? Usando o cálculo, né? Pare só. A gente pode fazer o seguinte. Vamos escrever assim, ó, de fato. De fato. Vamos analisar o seguinte. Vamos olhar para a função f de x igual a x dividido por x mais 1. Se eu mostrar que essa função é decrescente, a sequência n dividido por n mais 1 vai ser crescente, né? Porque o conjunto dos pontos dessa função está em cima do gráfico dessa função. Então, como é que eu mostro que uma função é decrescente usando o cálculo? Quem lembra? Agora essa pergunta é mais complicada. Como é que eu mostro que uma função é decrescente usando o cálculo? Cálculo 1. O que é que eu tenho que mostrar? Basta eu mostrar que a derivada dessa função é negativa. E eu já isso, na verdade, o Jatiniel. Eu fico chamando de Jatiel. O Jatiniel, então, alguma coisa de números negativos. Então, é o seguinte, se eu mostrar que a derivada da função ela é sempre negativa para todos os x, né, pertencentes aos reais, ou para todo x maior que 1, eu vou estar mostrando... Por que maior que 1? Porque eu estou olhando os números naturais. Isso. O gráfico tem que ser decrescente, no caso, né? Jatiniel, o gráfico, ele, assim, pode ser que o gráfico até esteja assim, esteja acima do eixo do x, ou seja, fosse positivo. Mas o gráfico tem que ser isso, justamente. O gráfico tem que estar decrescendo. Joia? Então, um jeito de a gente ver a ferramenta é a gente usar a derivada. Então, se eu derivar essa função e ver que a derivada dela é sempre negativa, ela vai ser decrescente. Ela vai ser decrescente. Mas no caso aqui, eu quero mostrar que essa é crescente. Então, crescente, a gente tem que derivar e ver que a derivada é positiva, né? Positiva. Justamente. Então, repare só. Eu estava falando toda hora negativo, mas aqui no exemplo em questão, eu quero mostrar que a função ela é crescente. Então, bom, enfim, pode ser que eu não saiba, né? Mas aí, ao derivar, eu vou descobrir qual dos dois que é. Nesse caso aqui, eu só quero checar. Por isso que tem esse de fato aqui, tá? Então, vamos derivar. Derivar essa função. F' de x é igual a... Quero derivar essa função. Derivada dessa função vai ser quanto? Regra do quociente, né? Derivada do numerador, vezes o denominador, menos o numerador, que é x, vezes a derivada do denominador. Isso é a regra do quociente, tá, pessoal? Cálculo 1. Dividido pelo denominador ao quadrado. Vocês lembram disso? Espero que sim. Espero que sim. Bom, é o curso de cálculo 3, né? Vou falar. Disciplina de cálculo 3. Então, isso vai dar f' de x igual... Derivada de x. Derivada de x é 1, né? 1 vai ficar x mais 1 menos... Agora estou nesse daqui já, ó. Esse daqui. X vezes a derivada de x mais 1. Derivada de x mais 1, quanto que é? 1, né? Então, vai ficar... Esse daqui, ó, esse aqui todinho vai virar 1. Então, vai ficar somente com x. Sobrou dali. Menos x. Dividido por x
mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Mais 1 ao quadrado. Organizando aí, perceba que eu posso cancelar ó, esse com esse. E eu vou ficar com f' de x igual a 1 dividido por x mais 1 ao quadrado. Ao quadrado. Que é sempre positivo, né, pessoal? Esse número que está aqui, ó, é sempre positivo. Sempre positivo. Maior que zero. Maior que zero. O 1 é sempre positivo e x mais 1 elevado ao quadrado é sempre maior que zero. Vamos colocar assim, para todo x maior ou igual a 1. É o que me interessa, porque eu estou analisando a sequência. Certo? Estou usando essa função, ela está me auxiliando a estudar essa função aqui, está me auxiliando a estudar essa sequência. Como essa função é crescente, implica, vamos colocar aqui, ó, se implica que f é crescente, o que implica que a n é crescente. É crescente. Tudo bem? Tá bom, Rosiane. Eu também estou cansado. Estou doido para sair dessa aula, viu? Mas. E já daqui a pouco eu estou saindo. Então, tenha uma boa noite. Até mais. Deixa eu só ver. Apareceu aqui um ponto laranja aqui para mim. Acho que é notificação de mensagem. Estou me encaminhando para terminar. Então, para terminar, pessoal, já me encaminhando para terminar a aula, vou só dizer para vocês que é com a sequência limitada superiormente. Então, assim, uma sequência ela vai ser limitada superiormente se existir um número, chamei de M maiúsculo, de modo que todos os termos da sequência ficam menor que esse número, M. Tá bom? Claro que é tudo na generalidade, depois pode colocar exemplos concretos. A gente vai dizer que uma sequência é limitada inferiormente se existir um número mzinho, de modo que todos os termos da sequência são maiores que esse número mzinho. Então, superiormente, se ela é sempre menor que o certo número, né? E superiormente, no caso, ela vai ser limitada superiormente se ela for menor que esse número, que é um número fixado, ou ela vai ser limitada inferiormente se todos os termos da sequência forem maiores, né? Que um certo número mzinho. Tá bom? E ela vai ser limitada, obviamente, se ela for limitada superiormente e inferiormente, ou seja, existem dois números, de modo que a sequência ela fica entre esses dois números, tudo bem? Beleza. Para fechar com chave de ouro, pessoal, fechar com chave de ouro, para ver se tem um acordado. Infelizmente, não tem como eu dar ponto, né? No presencial eu sempre dou ponto pela participação. Aqui não tem como, já está tudo estabelecido nas notas. Mas só vou fechar Estamos aqui aqui, com chave de ouro para professor, ver se tem estamos alguém aqui. acordado. Como? Tá, Se eu não você quiser entendi dar não, o mas ponto, a gente está aceitando, professor. tá aceitando? Ô, homem, que é isso, homem? Assim, nem precisa, você tá de boa. Mas, assim, enfim, tem essa coisa, né? Além de eu não ter contato com vocês, eu não posso, sei lá, interagir. Até posso, né? Mas não tem aquela coisa do presencial. Mas, dependendo disso, acho que a disciplina compensa, né? Joia. Então, repare só, vamos para fechar com chave de ouro. Quem pode me dar um exemplo de uma sequência que é limitada superiormente? Vamos ver. Vamos colocar. Para fechar, tá? Para fechar. Exemplo. Uma sequência limitada superiormente. Acho que é meio difícil essa pergunta, né? Vou colocar um exemplo de uma sequência que é limitada superiormente, um exemplo de uma sequência que é limitada inferiormente. Vamos colocar aqui um exemplo de uma sequência que não é limitada embaixo. Acho que eu vou colocar aqui, direto. Uma sequência que é limitada superiormente. Vamos escrever aqui, vamos pensar. A gente pode pensar, por exemplo, essa daqui. Isso essa que você acabou de falar aí, N sobre N mais um. E essa limitada superiormente, né? É isso. Isso. E é limitada superiormente por qual número? Qual é o número que majora ela? Consegue dizer o número? Pode ser, isso aqui é limitada. É limitada. Existem infinitos números, né? Superiormente. Superiormente.
Mente. Aí vamos colocar aqui entre parênteses, né? Parênteses não. Vamos colocar aqui, 2 pontinhos. AN dividido por N mais 1 é sempre menor ou igual. Se eu quiser colocar um majorante bem justinho, eu digo que ela é menor ou igual que 1. Tá certo? Até porque, tem até o gráfico dela guardado aqui. Cadê o gráfico? Tá guardado aqui na caixinha. O gráfico dessa função é esse aqui, ó. Tá, sem pensar, né? Então é majorado por 1, menor que 1 aqui, ó. Joia? Beleza. Aqui, limitado superiormente. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, um número diferente, será que estaria errado? Não estaria errado. Se eu disser que ele é menor que 100, também está valendo, né? Também está valendo. Importa ter que ver o número, justamente. Agora, no caso da de baixo, uma sectada inferiormente. Vamos colocar um aqui. Esse daqui, por exemplo, esse aqui é limitado inferiormente. Limitada inferiormente. Inferiormente. Observe que essa é limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente, né? Porque o n vai para o infinito. Mas, com certeza, aqui o n é maior ou igual que zero, por exemplo, né? E zero. Ou então, eu posso escrever assim, para ficar de acordo com a zero é menor ou igual que n. E m, né? Os termos dessa sequência. Então, todos os elementos dessa sequência são maiores que zero. Lembre que o n é um número natural. Se quiser colocar um número negativo, também vale. Exemplo de uma sequência não limitada. Ou vamos colocar aqui uma sequência. Só para fechar, vai. Outro exemplo aqui. Essa sequência aqui, seno de n é limitada. Superiormente e inferiormente. Limitada. Por quê? Porque o seno de n é sempre um número entre 1 e menos 1. Né? O seno de qualquer número tem essa propriedade. Tudo bem? Joia. Eu estou cumprindo mais ou menos. Eu queria terminar mais cedo, mas eu conversei demais. Mas a aula já praticamente já terminou. Porque agora pois é, a variada, mas ainda não deu 9 horas. Então, tô mais ou menos, acho que vocês podem me desculpar, né, por cansar vocês tanto aí. Tudo bem? Olha só, então, para finalizar, tem esse teorema da sequência monótona. Toda sequência monótona limitada é convergente. Ou seja, se uma sequência cresce e é limitada superiormente, então ela converge, como se tivesse um muro aqui, e ela sempre cresce, mas tem uma barreira aqui em cima, tá bom? Se a sequência for decrescente, limitada por baixo, ela também vai ser convergente, tá? O monótono quer dizer que ou ela cresce ou ela decresce. E se ela for limitada, né? Então aí ela vai convergir. Não tem exemplo disso daí, porque é algo só para garantir uma coisa que eu vou falar na semana que vem. Então, na semana que vem eu vou invocar esse teorema. Ele vai ser aplicado na parte de séries. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para hoje. Vou tentar ajustar mais para a gente continuar nessa pegada de não terminar lá para as 9 horas, tá certo? Ou depois das 9, porque eu também canso, né? Eu canso, vocês cansam, tá todo mundo cansado. Então, que vocês tenham uma boa noite. Alguém quer fazer algum comentário? Mais nada, né? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Vamos embora. Vamos embora que tô doido para ir embora daqui. Boa noite, também. professor. Boa noite para todos aí. Professor, boa noite, obrigado. Pessoal, encerrando a gravação. Boa noite, professor. Boa noite para a turma. Bom final de semana.